E aí, mulherada, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Maxson Coelho, dono de 2 e-books sobre sedução e hipnose também. Se você quiser conferir, pode ver aí na descrição do meu canal. Fiquem à vontade e vamos embora para o vídeo. Antes de prosseguir o vídeo, eu quero pedir que você se inscreva, que dê um like aí, deixa teu like nesse vídeo, que esse vídeo vai ser muito top, vai te ajudar muito, principalmente se você está passando por alguma situação que precisa selecionar o cara certo. Então, comenta o que você acha de cada dica que eu vou deixar aqui e vamos pro vídeo. Primeira dica: ouvir o homem atentamente. Quando você pré-seleciona um cara para conversar, para manter um contato, você já tem alguma esperança de que aquele rapaz possa ser um futuro namorado, ou quem sabe um noivo, ou quem sabe um casamento, mas você não pensa nisso. O fato é que quando você escolhe ter um contato, tudo isso pode acontecer. Esse é um fato. Então, a primeira dica é: ouça atentamente essa pessoa que você escolheu para ter contato. Ouça ela atentamente. O que é ouvir atentamente? É perceber se o que ele fala se reflete nos atos, se o que ele fala se reflete na sua expressão facial, na sua expressão corporal. As mulheres, elas têm um sexto sentido para isso. Elas já nasceram com essa habilidade psicológica de entender o que o homem está querendo dizer de verdade, o que uma outra pessoa está dizendo por trás das entrelinhas de forma psicológica. A mulher já entende muito sobre comportamento, porque é a habilidade principal dela, é a emoção e o comportamento. Então, vamos lá. Ouve atentamente e perceba se esse cara está falando a verdade. Se ele for um cara que você já detectou uma, duas, três mentiras, então corta. Mais uma dica para você conseguir ouvir atentamente é você sempre se aprofundar o máximo possível no assunto que ele colocou para conversar. Se aprofunda, que quando você se aprofunda, você consegue perceber mais se ele consegue lidar com os detalhes de forma clara e autêntica. Segunda dica: o homem que tem futuro, muitas vezes, na maioria das vezes, 90% das vezes, não é aquele cara ideal. Não é o cara rico, não é o cara bonito, não é o cara atlético. Então, por que eu digo isso, mulherada? Porque o que eu vejo de mulher que erra nesse sentido são muitas mulheres. A mulherada hoje em dia parece que está olhando só para o status social. Se você quer um homem de verdade, quer selecionar bem um homem, não olhe diretamente para isso. O homem que tem futuro, ele tem objetivos claros. É exatamente isso. O homem que tem futuro tem objetivos claros. Como você vai saber se os objetivos dele são claros? Não só ouvindo o que sai da boca dele. Lembra da primeira dica? Mas percebendo se ele já está no caminho dos seus objetivos. Se ele fala, vou concluir uma faculdade, vou fazer uma faculdade, blá, 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 veja se ele já está caminhando para isso. Se ele está trabalhando, se ele está juntando dinheiro para isso, se ele está correndo atrás, se ele já está indo, entendeu? Eu quero uma família no futuro, eu quero filhos. Veja se ele já planeja isso. Veja se tudo que ele fala combina com os seus atos. A primeira e a segunda dica se combinam muito. E a segunda dica, só para você ficar sabendo, ela te faz abrir a mente e parar de correr atrás de status, que é o que muitas vezes a mulher faz de forma instintiva, porque ela tende a acreditar que o status social quer dizer que o homem é um sucesso. A mulher corre atrás de um homem que tenha sucesso,
que tenha poder nas mãos. Só que nem sempre o poder está no dinheiro, está na beleza, está na riqueza e outras coisas. Então, mulherada, é isso. Vamos para a terceira dica, hein? Essa vocês vão gostar. A terceira dica é: o verdadeiro macho alfa é aquele que também sabe escolher, é aquele que também sabe selecionar. Como é que você vai saber agora? Como é que eu sei? Pô, Max, como é que eu sei que esse cara sabe selecionar uma mulher? Dá uma olhada na ex dele, o que não falta é rede social hoje em dia, né? Então, vai na rede social dela, dá uma olhadinha, vê quem é, perceba as suas postagens, olhe as postagens antigas, as mais novas, mais recentes. Veja se ela é uma mulher de valor, veja se ela se valoriza, ou se ela é mais uma piriguete zona que só tem beleza, entendeu? Veja se ela é inteligente, veja se ela é formada, veja se ela tem uma família boa, se ela foi bem criada. O que ela fala na internet é muito diferente do que ela vive na realidade. Então tenta não se confundir, mas tenta perceber as nuances do que ela fala. Será que ela realmente vive isso que ela fala? Outra forma também é perguntando um pouco do cara, o que ele viu na ex-namorada dele e ver o que ele vai responder. Aí você vai perceber se ele realmente sabe selecionar uma mulher. Pergunta para ele também quais são as qualidades que ele quer numa mulher. Se ele conseguir responder de uma forma que não for totalmente superficial, é porque ele sabe escolher. Mas se ele responder de uma forma totalmente superficial, como a maioria dos caras, é porque ele só está querendo te pegar mesmo e sai fora, entendeu? Fica ligada. Vamos para a quarta dica. O homem que não se desespera. Não entra em pânico com qualquer coisa. É aquele que sempre está ali, ó, calmo, alinhado, aconteça o que acontecer. Você pode ter saído com ele ou não. Então como é que você vai perceber se esse cara é assim? Perceba primeiro na fala. Se a fala dele for uma fala muito carregada, pesada de ordens, porque tem homem que é assim, tudo com ele é ordem. Ele quer que tudo seja do jeito dele. Se ele for desses caras, a maioria desses caras é um comportamento padrão. A maioria desses caras, no momento que realmente precisa de calma, de tranquilidade, ele se desespera. É muito importante um homem corajoso do seu lado, porque na hora que surgir um problema ou na hora que surgir uma situação de aflição, ele não vai sair correndo na tua frente. Entendeu? Ele vai tentar te proteger, ele vai tentar te levar. Se ele correr, ele vai tentar te levar junto com ele, no mínimo. Então esse tem que ser um homem corajoso. Você não pode selecionar um homem covarde, porque um homem covarde, ele vai te deixar na mão sempre que acontecer um problema. Se você casar com um homem assim, ele sempre vai correr do problema, nunca vai querer resolver. E aí é você que vai estar sempre querendo se rebolar para resolver os problemas e vai sobrar tudo para você, você vai perder a atração e depois vai deixar o cara, ou então ele vai te deixar por outra que ele conseguiu iludir. Só para deixar claro, eu falo de comportamento padrão, mas não generalizo, tá? Não são todos os homens que são mandões que são covardes na hora H, mas a maioria entendeu? Então, não generalizem, cuidado com isso. Quinta dica, bem rapidão, aquele que não se aborrece fácil. O homem que se aborrece muito fácil, qualquer coisinha tá aborrecidinho, se acordar ele fica o dia todo aborrecido. Mano, não selecione esse cara. Na hora tu deixa ele. Às vezes vale a pena se ele tiver a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dica juntos. Se ele for as 4 pessoas dentro dele, se ele tiver a personalidade dessas 4 dicas que eu dei, talvez valha a pena isso. Mas se ele tem no máximo 2 e ele é desse carinha que acordou ele fica chateadinho o resto do dia.
se fizer tal coisa, se falar tal coisa para ele, ele fica totalmente aborrecido, não quer falar com mais ninguém, já quer ir pra rua. Tenta correr desse tipo de homem. Como é que tu vai saber agora se tu só tem um contato inicial? Vai primeiro adentrando no relacionamento. Se for rolando, se você for descobrindo as qualidades de pouquinho em pouquinho, ouvindo bastante, eu quero dizer para você que se você começou um contato, um pequeno relacionamento ali, passa pela primeira, segunda, terceira e quarta dicas, presta bem atenção se ele vai encaixando essas dicas. Se ele chegar na quinta, isso quer dizer que ele pode ser selecionado sim. Não vai jogar um cara que tem futuro, não vai jogar um cara que ele tem palavra, que ele faz o que diz, jogar ele fora só porque ele fica aborrecido com algumas coisas, né? Então temos que ter bom senso também. Vamos para a sexta dica para a gente finalizar. Sexta dica, o cara que sempre te ouve. Sempre te ouve, ele sempre percebe, ele sempre fica analisando ali se a tua opinião é melhor do que a dele. E se for, ele segue. Antes dele seguir, ele fala que a tua opinião é melhor do que a dele. Ele te diz com detalhes por que a tua opinião é melhor do que a dele. Ele te mostra que a tua opinião é melhor do que a dele. Esse é um cara que ali, vamos bater o martelo pra esse cara. Seleciona ele, mano, que você não vai ter dor de cabeça. Porque tem muito cara que acha que só pelo fato de ser homem, que só a opinião dele que vale. Só a opinião dele que vale. É a mesma coisa que, eu sou um engenheiro mecânico. Se eu quiser meter a minha opinião sobre design para uma design, minha opinião de engenheiro mecânico para uma design, eu tenho que ter cabeça e tenho que perceber que talvez a minha opinião não seja melhor, que na maioria das vezes não vai ser melhor, a opinião dela vai ser melhor com relação a design, porque ela tem experiência com isso. Então, tem que ter bom senso, tem que ter essa capacidade de análise e é isso, mulherada. Fiquem com Deus, eu espero que eu tenha ajudado você a escolher o homem certo para você casar, para você ter um relacionamento abundante, para você, vamos lá, para você ter orgasmo também, né, cara? Porque um cara que tem tudo isso daí, um cara que ele tem todas essas qualidades aí, é muito difícil, não é fácil, mas pelo menos não é o cara rico, bonito e sarado, que também é muito difícil de achar um cara assim que tem todas essas qualidades. Mas existe, não vou dizer que não existe. Fiquem com Deus aí, um forte abraço.